Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos relembrar tudo que nós aprendemos até agora e vamos separar aqui por matérias. A primeira matéria, nós vamos começar com a matéria de língua portuguesa. Bom, vamos relembrar o que a gente aprendeu em língua portuguesa. Nós aprendemos sobre a lista, que a lista era uma forma de nos ajudar a nos organizar no dia a dia, não é? É uma relação de nomes, de pessoas ou de coisas que nos ajudam a organizar as informações. A estrutura da lista, pessoal, é sempre a mesma. As informações sempre ficam uma embaixo da outra. Nós aqui temos 3 exemplos de lista, olha. Essa daqui é uma lista de compra, que é quando a gente vai no supermercado comprar alguma coisa e a gente, para não esquecer, a gente anota aqui todas as informações, sempre um embaixo do outro. A lista de chamada que a gente usa lá na nossa escola, o nome dos alunos sempre vem aqui um embaixo do outro, porém na ordem alfabética. E aqui também nós temos a lista de materiais escolares, que é tudo que a gente vai precisar para a gente poder estudar aquele ano. Então, pessoal, a lista ela é muito importante para nos organizar, para nos ajudar quando a gente vai fazer alguma coisa. Exemplo, quando a gente vai fazer compra, organizar uma festa, uma lista de tarefas, uma lista de combinados, lista de algum piquenique. A lista ela é muito importante para a gente. E a estrutura dela é sempre a mesma, mesmo que ela venha, nesse caso aqui, lista de compras, lista de chamada e lista de materiais escolares, mas a estrutura sempre é a mesma, as informações sempre vão vir uma embaixo da outra. Essa é a estrutura da lista. Bom, outra coisa que nós estudamos também foi a ordem alfabética, que é o quê? O nosso alfabeto. A ordem alfabética consiste em nós temos no nosso alfabeto 26 letrinhas, sendo que 5 delas são vogais, que é a vogal A, E, I, O e U. As outras letras, elas são chamadas de consoantes. E aí, toda vez que eu falar com vocês assim, por favor, façam para mim uma lista em ordem alfabética, a gente sempre vai obedecer essa sequência. Vamos ver o exemplo aqui do lado, olha. Essa daqui é uma lista de nomes, prestem atenção. E ela já está organizada na ordem alfabética. Então, a Ana Maria veio primeiro, por quê? O nome dela começa com A. Não é a nossa primeira letrinha do alfabeto? Pois é, Ana Maria. Logo depois vem o Bruno, que começa com a letrinha B. E aí vem o Celso com a letrinha C, a Diana com a letrinha D, a Elisa com a letrinha E, o Fábio com a letrinha F, o Gilmar que começa com a letrinha G, o Humberto começa com a letrinha H. Então, vocês estão percebendo que tudo aqui está na ordem alfabética? Só que aí, vamos lá, prestem atenção aqui. Até aqui seguiu a ordem alfabética. Mas, professora, não tem ninguém com a letrinha I. Realmente, olha aqui, não tem ninguém com a letrinha I, que inicia com a letrinha I. Então, eu vou procurar a próxima letra a próxima letra da sequência do alfabeto para a gente poder continuar a nossa sequência. Por exemplo, aqui nós temos até a letrinha H, não é, do Humberto? Não temos ninguém com a letrinha I, ninguém com a letrinha J e ninguém com a letrinha K. Então, qual seria a próxima letra? A letrinha L. Vamos ver se seguiu, sim, a ordem alfabética? Sim, pessoal. Olha aqui, nós temos a letrinha L, da Luciana. A letrinha M, da Márcia. A letrinha N, da Nadir. E aí, pessoal, chegamos aqui na letrinha N, vamos continuar. Ó. Nós temos a letrinha O. Na letrinha O, nós temos o Otávio. Porém, depois da letrinha O, a gente não tem ninguém com a letrinha P e nem com a letrinha Q. Então, qual seria a próxima letra? A letrinha R, olha. A letrinha R da Regina e do Ricardo. Tia, mas em qual momento que eu vou saber qual dos dois está na ordem alfabética? A gente sempre vai olhar a primeira letra. Mas nesse caso aqui, os dois têm a letrinha R. Então, eu vou olhar agora a próxima letrinha. Lembrando que no nosso alfabeto, a letrinha E vem antes da letrinha I. Então, por isso o nome da Regina vem antes do Ricardo, olha. Os dois têm a letra R. Porém, como a letrinha E vem antes da letrinha I, a Regina vem primeiro, vem antes do nome do Ricardo. Bom,
E na matéria de matemática, pessoal, a gente estudou sobre a ordem crescente, que a ordem crescente ela consiste em nós organizarmos tudo do menor para o maior. Exemplo, começando pelos numerais, o numeral 1 é o menor dos números que a gente tem, não é? Então, a ordem crescente começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e assim sucessivamente. Todos os números que a gente tem, que a gente conhece, então a ordem crescente vai ser sempre do menor para o maior. E isso a gente pode organizar números, a gente pode organizar brinquedos, a gente pode organizar fila, quando a professora pede para vocês fazerem fila em ordem crescente, a menor criança é a primeira da fila e a maior criança é a última. Então essa é a ordem crescente. Já a ordem decrescente é ao contrário. A gente organiza do maior para o menor. Exemplo, contando aqui os nossos números, começou a partir do numeral 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O maior número é o 9 e o menor o 1. Então, a ordem decrescente é ao contrário do que a gente aprendeu na crescente. E quando a gente for organizar fila, brinquedo ou outro material ou algum objeto, é sempre também do maior para o menor. Quando a professora pede para vocês fazerem fila em ordem decrescente, a maior criança fica primeiro e a última criança vai ser a menor da nossa sala. Estudamos também, pessoal, os números ordinais. Os números ordinais, eles indicam ordem, posição ou lugar. E aí, reparem aqui, estão aqui os números, porém, nós temos aqui do lado esse Ozinho aqui, esse íconezinho. Então, os números ordinais sempre vão ter esse númerozinho aqui do lado. Sem ele, é um número cardinal, é um número que a gente indica para representar quantidade, né? Que a gente utiliza para representar quantidade. E aqui não, aqui ele indica posição, lugar ou ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Os números ordinais a gente pode usar, por exemplo, em competições, em filas. Nesse caso aqui, o primeiro, o vencedor foi esse menino. Por quê? Olha aqui, ele está indicado no primeiro, a posição dele é um primeiro lugar. Esse o segundo e esse o terceiro. E na fila a mesma coisa, esse é o primeiro menino da fila. O segundo menino, o terceiro menino, o quarto menino e o quinto menino. Em Geografia e História, nós estudamos um pouco sobre família. E família é um grupo de pessoas ligadas umas às outras. Exemplo, a família pode ser constituída por nascimento, pode ser por casamento ou por adoção. Todas as famílias são especiais, cada uma tem o seu jeito. E descobrimos também que todas as famílias possuem um sobrenome. O sobrenome, ele é um nome que vem após o seu nome. E ele sempre você herda da sua família paterna e da sua família materna. Juntando o seu nome mais o sobrenome do papai e o sobrenome da mamãe, forma o seu nome completo, pessoal. E a família, pessoal, ela é o primeiro grupo social que a gente é inserido. A gente é inserido em vários grupos ao longo do tempo, ao longo dos anos. Mas o primeiro que a gente tem é a família. E toda família tem regras, cada família tem a sua. E tem tarefas também. Vocês me explicaram um pouquinho do que vocês fazem, como vocês ajudam, como vocês contribuem com a família de vocês. E isso é muito legal, pessoal. E no sobrenome de cada família possui uma história. Então, geralmente, a gente consegue descobrir a história da família através das fontes históricas. Vocês lembram que nós conversamos sobre isso e vocês trouxeram para mim fotos, vocês trouxeram objetos, coisas que representavam a história de vocês? O sobrenome também. E para a gente descobrir a história do nosso sobrenome, a gente pode sempre perguntar para um parente. Pode ser um parente mais velho, pode ser um parente um pouco distante, ou
a própria família que mora com vocês. Então, toda família tem uma história. E para a gente descobrir, a gente pode perguntar aos nossos parentes, aos nossos familiares, a vovó, o vovô, a bisavó, o tio, a tia, a mãe, até às vezes os irmãos mais velhos também sabem nos contar. E aí, nós estamos também um pouquinho sobre a árvore genealógica, pessoal. Que a árvore genealógica ela é uma forma de representar a família. E sempre que a gente sempre vai começar pelo parente mais antigo. Vocês apresentaram para mim um trabalho, excelente o trabalho de vocês sobre a árvore genealógica, explicou para mim como que foi a família de vocês. E a gente sempre vai começar pelo parente mais antigo. Então, teve criança que começou pelo bisavô, teve criança que começou pela avó, pelos avós. Então, assim, a árvore genealógica, ela também conta um pouco sobre a nossa história. Pessoal, e na matéria de ciências, nós aprendemos um pouco sobre os cientistas. Descobrimos que a ciência é a maneira de conhecer o mundo, que mulheres, homens, jovens ou idosos podem ser cientistas. O local de trabalho deles pode ser em laboratório, pode ser ao ar livre, como na floresta ou no mar, e também em naves espaciais. A gente relembrou também que antigamente as mulheres não podiam ser cientistas, porque elas não podiam estudar e nem aprender ciências, mas que hoje isso não acontece mais. Mulheres também podem ser cientistas. E aí, nós caracterizamos aqui, nós listamos, na verdade, as características de um cientista, que foi, para ser cientista, tem que gostar de estudar, ser curioso, ter paciência, porque o trabalho de um cientista às vezes demora muito tempo para ser concluído, ser observador, ser atento e ser pesquisador. Porque um cientista ele pode ser chamado de cientista ou também de pesquisador, porque ele faz pesquisas. E as etapas do trabalho científico. A gente viu um vídeo, né, que a tia Janete explicou pra gente muito bem explicado sobre as etapas, que consiste em, primeiro, fazer uma pergunta inicial, depois elaborar possíveis respostas para essa pergunta, depois estudar se alguém já descobriu sobre esse assunto, e depois realizar observações e experimentos, fazer os registros e mostrar o resultado da pesquisa para os outros cientistas, né? Para poder, porque senão que graça teria descobrir e não poder contar para ninguém, não é? E aí, pessoal, esse é um resumo de tudo que a gente aprendeu até agora. Então, ó, um beijo para vocês, fiquem com Deus. Até mais, pessoal!